Bom dia! Nessas primeiras horas, nós estamos aqui todas reunidas, orando, meditando na Palavra de Deus. Obrigado mais uma vez por fazer parte deste grupo de pessoas que se reúnem na madrugada. Curta, compartilhe com mais pessoas para que elas possam receber a mensagem, uma mensagem especial que vem de Deus para elas. Então, a história de hoje vai falar sobre José e os seus irmãos. E qual é a mensagem que nos traz? Então, nós lemos em Gênesis 37:4 a respeito. A nossa história vai estar no versículo 11, no versículo 4, versículo 18 também, mas no capítulo 37 por enquanto. Então nós lemos ali, vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A palavra de Deus é importante. E é importante nós termos ela no momento que nós estamos falando sobre a mensagem, porque vem direto do trono de Deus. Então, hoje, ao lermos Gênesis, nós lemos também que os irmãos dele o invejavam, os irmãos de José. E no versículo 11, movidos por esses sentimentos destrutivos, que fala no versículo 18, ele diz assim, que movidos por esses sentimentos destrutivos, os meio-irmãos, eles eram meio-irmãos de José, conspiraram contra ele por matarem. Mas Rúben e Judá não queriam a morte dele. E aí os seus irmãos decidiram, então, vender ele como escravo. Nós vamos resumir a história para não ficar muito longa, Então, eles decidiram também sujar a túnica dele com sangue de animal e entregar para o pai deles, para que pensasse que ele havia sido devorado por um animal selvagem. E aí, a maioria das brigas, você sabe que hoje em dia, a maioria dessas brigas de família e mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. E ou nós nos livramos de tais sentimentos, ou nós corremos sérios riscos de fazer algo que vai deixar sequelas para sempre. E a história de José do Egito ali, como assim ficou conhecido ali o filho de Jacó, com certeza é uma das mais notáveis dentro das histórias dos personagens bíblicos, José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. E no capítulo 30 ali do livro de Gênesis, descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Então, como você já deve ter visto, Raquel era estéril e ela sofria por não poder dar filhos do seu ventre para Jacó. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Isso está em Gênesis 30, no versículo 22 e 23. O nome José vem do hebraico Yosé e significa que ele, entre parênteses, Deus, acrescente, que significa também, entre parênteses, filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido ali em Gênesis 30, 24. E popularmente José, filho de Jacó, ele ficou conhecido como José do Egito. E é claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios ali. José nasceu em Padã Harã, 6 anos antes de José retornar a Canaã. E nessa época, o patriarca ele tinha cerca de 90 anos de idade.
E o período histórico mais provável ali em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 antes de Cristo. E eu poderia aqui apresentar toda a história de José, mas eu vou aqui só, como eu já havia dito, eu vou ressaltar apenas alguns tópicos importantes, né? Para poder mostrar a parte psicológica de José, para que possamos ter uma dimensão de como ele conseguiu driblar tudo isso. José, ele era o filho preferido de Jacó, como todos sabem, pois além de ser o filho dele da velhice, também era o filho de Raquel. Né? José ganhou uma túnica especial de Jacó, assim como diz em Gênesis 37:3, o que demonstrava sua predileção por ele. Outro fato também que exemplifica ali essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Aí você fica imaginando essa história, né? Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Assim como diz Gênesis 37:4 ali que nós seguimos. Mas aí foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada para ele. Ali no versículo 11 nos fala. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, ali no versículo 6 do versículo 6 a 9. E esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região, né? Ali como diz o versículo, o capítulo 42:9. Na ocasião, José já era o governador do Egito. E então, certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, ali, motivados pelo ciúme, a inveja, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho. Ali como diz o versículo 22 do capítulo 37. Então eles o lançaram em uma cova. E ao passar ali pelo local, uma caravana de ismaelitas, midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito ali, José foi vendido pelos midianitas, a Potifar, que era ali o oficial do faraó, né? E quando começou a dar certinho ali para José na casa de Potifar, ele foi promovido a supervisor da casa, como diz ali o capítulo 39, versículo 4 de Gênesis. Então, quando tudo começou a dar certo, a esposa de Potifar tentou seduzir ele, foi que na última tentativa ela conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então foi como José, ele não quis ela, ela acabou ele acabou sendo preso. A história nos conta. E foi aí que ele ficou preso. Por quê? Porque o marido dela acreditou. Né? O marido né? O Potifar acreditou na história dela, né? Porque ela tentou seduzir ele, mas ele não quis. Vejam bem que José, mesmo preso em um lugar onde as pessoas elas eram agressivas umas com as outras, não eram amigas, pois ali era um lugar onde políticos eram presos, sem entrar no mérito da política agora, claro, né? José foi abençoado por Deus e logo ocupou uma posição ali de destaque entre todos os presidiários. E ali na prisão ele conheceu 2 funcionários da corte do faraó, o padeiro e o copeiro. E eu sempre falava confeiteiro, mas era o padeiro e o copeiro. E ali ambos sonharam na mesma noite e coube a José interpretar os tais sonhos, né? Vale ressaltar que os sonhos na cultura oriental naquela época eram considerados presságios, né? E encarados com muita seriedade e importância na vida das pessoas. Mas o copeiro sonhou com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça, uma tacinha do faraó, né? E daí deu para ele.
entregou para ele. E esse sonho significava que dentro de 3 dias o copeiro seria tirado da prisão e retornaria à posição original que pertencia para ele. Após interpretar aquele sonho, José pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com Faraó, para que ele pudesse ser libertado daquela prisão. E aí o padeiro, né, por sua vez, sonhou que sobre sua cabeça haviam 3 cestos, né? E no cesto de cima, na parte de cima, haviam vários tipos de pães e doces que Faraó gostava. Porém, vinham aves e comiam da cesta que estava sobre a cabeça dele. Aí a interpretação desse sonho era que em 3 dias Faraó tiraria a cabeça do padeiro. Vocês já imaginaram? E aí penduraria ela em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. Após 2 anos daquelas interpretações de sonhos na prisão, Faraó teve um sonho. Nenhum dos conselheiros e magos que ele tinha conseguiu fazer a interpretação do seu sonho. Foi então que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó, que então mandou chamar ele para o palácio. Aí o faraó então contou a José os seus sonhos, e no primeiro sonho o faraó estava à beira do rio Nilo e viu ali sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras e comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas ainda continuaram magras. Então, no segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas que cresceram lá, né? Engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um. E esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, muita fartura. Mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. Então, ali, além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar aqueles 7 anos de crise. Então, Faraó colocou José ali como segundo homem do Egito. Abaixo dele, é claro, né? Apenas dele. Ali como diz Gênesis 41. Desculpa. Essa função de José era o principal cargo administrativo, pois ali envolvia várias funções. José também se casou com Azenate. Eu não consigo dizer direito, mas agora eu falei direitinho. Azenate. Sendo que ele passou ali a se chamar Zafenate. Paneia, né? Que tem Zafenate Paneia. E ali fala em Gênesis 41, 45. E juntos tiveram ali 2 filhos, Manassés, que foi um, e Efraim. Com a fome ali que assolava a terra, crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. E aí, no entanto, em primeiro instante, apenas José reconheceu eles. Ali como diz Gênesis 42, 7 e 8. E aí mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, como a história continua no capítulo 43 de Gênesis, em versículo 18 ali, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade
àqueles irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Você já se imaginou dentro dessa história? Tem também a história do seu irmão Benjamim, né? Que a mãe de José, Raquel, após dar à luz a seu irmão caçula, veio também a falecer. E aí um trauma para José também naquela época, né? Mas José, ao prender o seu irmão menor, Benjamim, quando ele prendeu o irmão dele, o Benjamim, José faz com que os seus irmãos relembrem o sofrimento causado pelo pai, pelo que fizeram a ele, e os leva a verbalizar, a falar aquela culpa e arrependimento. Então José chora ao ouvir a confissão dos irmãos, libertando sua angústia até então trancada dentro dele, sabe? Já não consegue mais esconder a sua identidade. Então ele vai e se apresenta para os irmãos dele. Chorou tão alto, que segundo os nossos relatos bíblicos, até os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. Então, após a revelação da identidade dele, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a decisão. Mais tarde, quando seu pai morreu, José cuidou ali dos preparativos para o sepultamento. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, né, o paizinho dele, segundo o costume ali do Egito, né, e o sepultou em Canaã conforme era o desejo dele. Ali revela em Gênesis 50. Depois, assim, da longa história dele, como diz Gênesis 45, vocês podem acompanhar ali, porque algumas coisas eu até copiei, né? Gênesis 45, você pode acompanhar ali. Vou deixar aqui para que eu possa acompanhar também. Vou deixar aqui. E depois dessa longa história aí de José entendeu que tudo havia sido um plano de Deus e que através da vida dele Israel tinha sido preservado. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. E ele alcançou a terceira geração dos filhos de Efraim e morreu com 110 anos de idade. Que linda história, né? Mas isso foi só um resumo, meus queridos. Se vocês quiserem ler, vocês podem procurar. Então, queridos, você percebe que José, apesar de ter passado por muitas coisas que o deixaram ali traumatizado, mas diante de tudo, de adversidades ali, ele exerceu fé genuína e autêntica em Deus durante décadas de muitas provações. E, queridos, os traumas do passado podem até produzir complexo de inferioridade, dificuldades para realizar algumas tarefas normais ali do dia a dia, do nosso dia a dia, tendências paranoicas, depressão, anorexia e bulimia também. E nós podemos superar, queridos, esses traumas assumindo o passado e centralizando-nos no futuro. Podemos também falar sobre o acontecimento traumático, né? Falar é bom. Tente perdoar. Isso fará de você aí uma nova pessoa. E a Bíblia nos diz uma coisa faço. A Bíblia nos diz assim, uma coisa faço. Eu vou ler direitinho aqui para você, tá? Já tá marcadinho aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram lá para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para onde? Para o alvo. Filipenses 3, 13 e 14, anote bem aí.
A Bíblia nos deixa muito bem claro que este mundo é o campo da batalha que começou bem longe daqui, lá no céu. E em Apocalipse 5:11 nos é dito que existem milhões de anjos, milhões e milhões de anjos, e muitos desses acabaram ficando na dúvida, e outros tantos decidiram se unir àquele rebelde, né? Que você sabe quem é. Mas infelizmente a terça parte se aliou a Lúcifer ali, depois, né, depois ele começou a ser chamado de Satanás, e em hebraico significa, vou contar para você, em hebraico significa inimigo, e que acabou sendo expulsa do céu, juntamente com ele, como diz Apocalipse 12, 3, 4, 7 e 9. Ele veio parar aqui no nosso planeta depois dele ser expulso, você sabe disso, né? E nós podemos dizer sim que este aqui é um campo de batalha, porque continuamente anjos bons e maus disputam uma grande influência sobre todos nós. Quando Satanás conseguiu envolver Adão e Eva na rebelião, pensava ter dado um checkmate no nosso Criador, né? Mas ele não contava com algo maravilhoso, surpreendente, que o fez ficar caladinho, né? Sim, meus queridos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Alguém fatalmente precisava experimentar a morte eterna por causa disso. Mas não seriam Adão e Eva, pois, como diz Romanos 8:28, pois todas as coisas cooperam para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Queridos, assim como José, meus amados, finalmente encontra um significado para o seu sofrimento ao dizer que Deus o enviara ao Egito antes deles para preservar-lhes a vida e conservar a descendência, na realidade José achar ali um sentido no sofrimento dele é o que impediu que José sucumbisse com tudo o que aconteceu com ele. Achar um sentido ali é poder ligar o sofrimento a algo, é fazer uma ligação, é poder representar, simbolizar e com isso dar nome, dar um rosto e não só engolir ali como fogo. Amados, o passado e tudo que não seja de ordem do futuro é passado. Deixe de ser um tempo perdido para tornar-se um celeiro das dimensões reprimidas que, resgatadas, voltam plenas de responsabilidades e realizações, onde a história se deforma e se transforma num futuro onde as limitações ali do presente podem ser superadas. Queridos, assim como Deus não esqueceu de José, o plano de Deus era usá-lo para salvar muitas vidas. José teve que passar por essas provações para realizar um plano muito maior que o dele e, consequentemente, salvar a vida de seus irmãos. Deus tem um plano. Deus tem um plano para você. Ele te ama e quer te ajudar a superar tudo isso. Venha e aceite a sua ajuda. Acredite, Ele vai te ajudar. Ele já te ajudou. Amém?